Realizou-se esse ano em Jerusalém a Semana sobre o Diálogo Interreligioso, promovido pela Ordem Franciscana dos Frades Menores. Dias de estudo, mas, sobretudo, ocasião de encontro com outras confissões. No dia 22 de fevereiro, às margens do Mar da Galileia, foi celebrada a festa da Cátedra de São Pedro na Terra Santa, uma missa nas fontes da fé cristã. As famílias da Terra Santa se reuniram com o presidente do movimento Renovação no Espírito para se prepararem para o encontro com o Papa e para o próximo sínodo sobre a família. No pequeno cenáculo, o convento franciscano no Monte Sião, estão em andamento trabalhos de restauração, provenientes da Itália os novos vitrais e a organização do jardim. Precisamos de nos ouvir, de nos conhecer, e eu acredito que dessa forma podemos entender melhor todo o mistério da unidade da Igreja em Cristo Jesus. Os lugares e seus representantes para estudar e experimentar o presente e o futuro do diálogo entre as religiões em Jerusalém. Essa foi a proposta da Ordem dos Frades Menores na Semana do Diálogo Interreligioso, de 24 a 27 de fevereiro. Uma iniciativa que é realizada a cada ano em um continente diferente. Benjamin Berger, nascido em uma família judaica ortodoxa, se uniu ao movimento dos judeus messiânicos. Esta realidade existente em todo o mundo é enraizada na tradição judaica e na Torá, mas acredita em Jesus como Messias. Berger foi um dos testemunhos durante a semana, mas dentro da igreja também existe quem faz da relação com as outras religiões a sua missão permanente. O arcebispo Michael Fitzgerald foi presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Ele falou da sua experiência no Egito, onde foi núncio apostólico até 2012. L'Egitto è il paese del Medio Oriente dove ci sono O Egito é o país do Oriente Médio com o maior número de cristãos. São pelo menos 10% da população, portanto, mais de 8 milhões de cristãos. A Igreja Católica não é muito numerosa, mas com as suas escolas, hospitais, dispensários e depois também com a Caritas, tem um impacto muito maior do número. A discriminação contra os cristãos. É difícil para eles ter posições-chave na política. Esperemos que com o novo Egito que está sendo criado agora, haverá mais igualdade entre cidadãos muçulmanos e cristãos. Di avere posti chiavi nella politica. Si spera con un nuovo Egitto che si sta creando adesso che ci sarà più uguaglianza tra i cittadini musulmani e cristiani. Os túmulos dos patriarcas em Hebron, o Poço de Jacó na Samaria, o Domo da Rocha e Yad Vashem em Jerusalém são os símbolos das principais religiões na Terra Santa que os frades de todo o mundo visitaram, encontrando as comunidades religiosas locais. A Comissão para o Diálogo Interreligioso já existe há 20 anos na Ordem dos Frades Menores. Foi criada no início para o diálogo com o Islã e depois se expandiu. Hoje é aberta a todos. Vir aqui para mim aumenta a importância como um veículo para a compreensão entre os povos, de modo a construir um mundo de profundo conhecimento mútuo e de paz, que é o reflexo preciso do reino de Jesus, do reino de Deus, que Jesus veio proclamar. Justiça, amor e paz. O diálogo com outras religiões, um mandato que os frades menores receberam de São Francisco. Está na nossa natureza como franciscanos de sermos homens de diálogo. O fundamento é o encontro entre São Francisco e o sultão em Amieta durante a guerra entre cristãos e muçulmanos. Então, o exemplo de São Francisco nos ajuda a avançar em direção do outro. É importante encontrá-lo para ver o que podemos fazer juntos. Não se fala da teologia ou da fé, mas do que se pode fazer juntos em nível de humanidade. Non si parla della teologia oppure della fede, ma di quello che si può fare insieme a livello
dell'umanità. Na Terra Santa, a experiência entre as religiões é no dia a dia. Qui in questo Medio Oriente in grandissimo cambiamento. Aqui nesse Oriente Médio, em grande mudança, o diálogo entre religiões é crucial para definir o futuro equilíbrio do Oriente Médio, onde as religiões trabalham juntas de uma forma positiva para a construção dessa sociedade, onde todos tenham plena cidadania, direitos iguais e possam, ao mesmo tempo, expressar com absoluta liberdade a própria vida religiosa. Wherever there is an openness, Onde quer que haja esperança, onde quer possamos compartilhar nossa fé juntos. Esta é a minha família espiritual. E eu creio realmente que isso é o que Jesus quer. Eu realmente acredito que Jesus deseja que nos encontremos nele para nos aceitar, para aprender uns com os outros e caminhar juntos o mais possível. to learn from one another and to walk together as much as we can. Na igreja de São Pedro, às margens do Mar da Galileia, Padre Pier Batista Pizzaballa, custódio da Terra Santa, celebrou a missa na festa da Cátedra de São Pedro. Na passagem bíblica, Jesus faz uma pergunta sobre o que as pessoas dizem sobre ele. O custódio recorda a bela confissão de fé de São Pedro. Tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. Participou da celebração a comunidade local juntamente com os freis e com a comunidade Koinonia João Batista. A igreja foi adquirida pelos franciscanos em 1847 e restaurada em 1870. É a atual igreja de São Pedro à margem do lago. Uma igreja quase escondida no lago de Tiberíades. Per cui è una sorpresa entrare dentro e vedere questa chiesa e vedere anche la statua. É uma surpresa entrar e ver essa igreja e ver a estátua que recorda e simboliza a festa de hoje, ou seja, São Pedro sentado no trono. O trono significa o lugar do ensinamento, em latim e também em italiano. Chamamos cátedra, isto é, o lugar que na igreja primitiva indicava onde estava a cadeira do bispo, e na universidade indicava o lugar do ensinamento. Esses dois significados se uniram para significar um ensinamento preciso e autoritário, ou seja, com autoridade. Si sono uniti per significare esattamente un insegnamento esatto e autoritario, cioè con autorità. Aqui a beleza nasce do lugar, mas também da pluralidade de culturas diferentes que se encontram, das diferentes línguas. E aqui temos o desafio de um ato de viver junto às pessoas de diversas partes, mas também a beleza de ver que é possível viver juntos essa harmonia, não só do lugar, mas de relação com diferentes pessoas, famílias, línguas. A celebração de hoje nos recorda a pergunta feita por Jesus aos seus discípulos. Quem dizeis que eu sou? Io per te. Questo è importante. Eu estou aqui por você. Isso é importante. Quem é Jesus? Talvez possamos encontrar mais de uma resposta, seja na Bíblia, mas especialmente em nossas vidas diárias. Mas o que é importante é que é Jesus. Não em abstrato, mas em concreto. Ele veio aqui, em particular nesse lago, para estabelecer uma amizade. A igreja primitiva é uma comunidade de amigos e uma família, antes de ser uma instituição. E eu acho que isso deve ser a resposta: criar uma intimidade e descobrir que Jesus é um amigo. O símbolo da cátedra enfatiza a missão de mestre e pastor conferido por Cristo a Pedro, na sua pessoa e naquela de seus sucessores, princípio e fundamento. Tornar as famílias da Terra Santa protagonistas ativas da nova evangelização. Esse é o objetivo de uma série de encontros para as famílias e com as famílias que se realizou em diferentes partes da Terra Santa. Os encontros foram promovidos pela Fundação Vaticana Centro Internacional Família de Nazaré, em vista da visita do Papa Francisco. Belém é as sedes dos encontros, mas sobretudo Nazaré, cidade da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Abbiamo voluto allora preparare le famiglie della Terra Santa, le famiglie che vivono in queste città.
Quisemos preparar as famílias da Terra Santa, as famílias que vivem nessas cidades, a esse especial encontro com o Papa Francisco. A viagem à Terra Santa do Papa Francisco terá um objetivo estratégico também para o futuro diálogo entre as 3 religiões monoteístas. Nós sabemos que o tema da família é um tema muito caro aos hebreus, aos muçulmanos, aos cristãos. É um tema de unidade, é um tema de diálogo. È un tema di dialogo. Facendo il confronto con altre famiglie altrove come in America e in Europa, em comparação com outras famílias em outros lugares, como na América e na Europa, a situação da nossa família cristã na Terra Santa, e particularmente em Nazaré, é boa. Temos problemas que crescem, especialmente em Israel, onde as nossas famílias estão em contato com muitas outras ideologias, com muitos outros exemplos que não vêm do Evangelho. Porém, afinal de contas, podemos agradecer ao Senhor que ainda a família cristã na Terra Santa é saudável e fundada em sérios princípios. Possiamo ringraziare il Signore che ancora la famiglia cristiana in Terra Santa è sana e basata su dei principi seri. كان لقاء مهم لإلي كنا أنا وزوجتي. Foi um encontro muito importante para mim e minha esposa porque nos ofereceu uma imagem simples de como uma família cristã pode viver os ensinamentos do cristianismo, isto é, através da oração, do amor dentro de casa e especialmente com a presença do Espírito Santo e do Senhor no meio de nós. Enquanto isso, as famílias da Terra Santa se preparam para o Sínodo dos Bispos em outubro, que será dedicado precisamente à família. Anche noi fino adesso abbiamo contribuito a rispondere alle famose questioni. Nós também, até agora, contribuímos para responder às famosas questões que o Pontifício Conselho para a Família nos indicou e nós, por sua vez, convidamos as famílias, os fiéis religiosos, os párocos e, especialmente, todos os responsáveis dos hospitais e da pastoral da família para responder a essas perguntas, a fim de dar uma contribuição, a nossa contribuição específica para esse grande momento de reflexão e de decisão da Igreja. A questo grande momento di riflessione e di decisione della Chiesa. E com a bênção do Papa Francisco surgirá em Nazaré a Casa da Família, um centro internacional de espiritualidade para a família. Trata-se de uma ideia lançada por João Paulo II no Rio de Janeiro em 1997, no segundo Encontro Mundial das Famílias, e continuada pelo Papa Bento XVI, que em 2009, em Nazaré, abençoou a primeira pedra. O trabalho foi confiado à Renovação no Espírito em nome da Santa Sé. Papa Francesco ha accolto e benedetto questo progetto. O Papa Francisco acolheu e abençoou este projeto. Então, vamos seguir em frente com a construção desse centro, em colaboração com o Patriarcado, a partir da construção do hotel para acolher os peregrinos, as famílias de todo o mundo. Renovação do Espírito recebeu do Vaticano, da Santa Sé, o dom dessa fundação, mas queremos que seja um presente para todas as famílias. É o trinômio Papa, Família, Terra Santa e queremos que se torne contagioso para todos, porque todos, sentindo que o Papa tem uma casa na Terra Santa e é uma casa das famílias e para as famílias, todos possam sentir essa atração, essa expectativa. Questa attrazione, questa aspettativa. A poucos metros do cenáculo no Monte Sião, continuam os trabalhos no mosteiro franciscano, carinhosamente conhecido como Cenacolino. Uma semana movimentada em que os operários trabalharam nos preparativos finais para receber os vitrais que foram realizados em Palermo, na Itália, para a nova capela. O artista italiano Michele Canzoneri criou cada um de seus trabalhos sobre temas escolhidos e projetados em conjunto com Frei Henrique Bermejo, guardião do convento, e Monsenhor Crispino Valenciana, teólogo. Pessoalmente, eu não posso criar nada sem a ajuda de um teólogo, diz o artista. Cada detalhe foi muito bem pensado.
O autor diz que os vitrais, ou escultura transparente, como ele prefere chamá-los, foi realizada para deixar passar a luz de Jerusalém e as suas maravilhas, assim como um livro aberto. Eu fiz de vidro transparente para que se possa ver o cenáculo, mas também do outro lado a mesquita. A janela não fecha o espaço. Uma vez que estamos em Jerusalém, eu queria uma luz natural que entrasse. É assim que é a capela. Sobre o simbolismo teológico dos vitrais, o artista responde: a igreja não é uma galeria de arte, mas a arte deve ajudar as pessoas a rezar. O trabalho deve durar ainda um mês, mas este não é o único local em obras no Cenacolino. Mesmo no pequeno jardim em frente ao mosteiro, há obras em andamento. Uma reforma total confiada a Rosella Lyon, esposa de Michele Canzoneri. Para ela, um trabalho complexo que exigiu uma série de estudos. Um caminho que atravessa o jardim até chegar à capela, tudo em pedra branca de Jerusalém. Como se faz exprimir a parola e a gioia? Como expressar em palavras a alegria e a responsabilidade de trabalhar em um lugar como este? Eu trabalhei com seriedade, procurando soluções simples, respeitando a simbologia que é utilizada no cristianismo para transmitir a nossa crença. A cristianità per trasmettere il nostro credo. O Cenacolino tem um valor especial, pois está localizado perto do cenáculo, onde fazemos memória da última ceia e de Pentecostes, lugar onde os franciscanos construíram seu primeiro convento há 8 séculos. Frei Henrique acrescentou que o objetivo principal da custódia é acolher os peregrinos. São numerosos os grupos que pedem para celebrar a Eucaristia no Cenacolino, explica ele. É o lugar mais perto do cenáculo. Neste lugar, onde se comemora a instituição da Eucaristia e a descida do Espírito Santo, procuramos criar um espaço que realmente convide à oração. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.